eu me caguei numa entrevista de emprego, rapaz. Que isso. E aí eu vou contar essa história pra vocês. Por obséquio, conte. Por favor, né? Eu tava procurando emprego, né, e tal, porque minha profissão antes de qualquer parada, assim, depois que eu parei de jogar bola, sou padeiro. Comecei a trabalhar em padaria com 12 para 13 anos de idade. Futebol e padaria, futebol e padaria. Chutar a bola e queimar rosca. Isso aí. E aí, inclusive, já queimei muita rosca mesmo. Caraca, pô, já... Ossos do ofício, né? Doideira. E aí, eu, pô, comecei a botar currículo para ajudante de padeiro. Aí o Multimarketing, na época, me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu cheguei na entrevista, era uma sala mais ou menos dessa assim, só que cadeira enfileirada, tinha mais ou menos umas 25 pessoas na sala. E aí, minha barriga começou a embrulhar de uma forma que eu comecei a orar. Pô, nada a ver, Senhor. Nada a ver, nada a ver. Tem nem porquê, mano. Tem nem porquê isso. E o inimigo, ele é sujo. Ele trabalha pro mal mesmo. Nessa hora que eu comecei a orar, ele escutou minha oração. Fez a mulher da RH sair e falar, olha só, vamos começar a chamar. Não pode sair da sala, porque se a gente chamar e não tiver aqui, não, vamos chamar de novo. Eu falei, pô, nada a ver. Tranca esse cu, mano. Trancando com toda a minha força. Começou blá, 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 blá. E, cara, vontade de cagar do caraca. Aí, eu escutei a voz do inimigo. Que tinha aqui um anjinho aqui, pô, segura, seja forte. E aqui do outro lado o diabinho, porra, peida aí, mano, peida. Pô, ninguém vai sentir não, só a gente. E aí eu fui escutar a voz do inimigo, o que eu fiz? Pô, mano, com maior vontade de... um levinho. Não, levinho? Eu não era nem mais vontade de cagar não, cara, de peidar não, vontade de cagar mesmo. Aí que eu pensei, pô, vou soltar só um pouquinho na cueca... Pra dar uma aliviada. Só pra aliviar. Pra dar uma aliviada pra conseguir segurar até o final. Rapaziada, na que eu levantei a perninha aqui um pouquinho só. Que eu... Relaxou o esfíncter. Veio tudo de uma vez, viado. Eu subi no banco aqui assim, ó. Que isso? E aí eu comecei a disfarçar, só que em semblante de triste no meio da rapaziada, tá ligado? Um semblante de triste, a lágrima querendo escorrer, a menina do lado. Você tá bem? Eu não tô bem. Não tinha subido Triste. o cheiro ainda. E aí eu comecei a falar, Deus, não deixa ninguém sentir esse cheiro não, porque eu já tava sentindo. E aí eu não sei se a galera tava sentindo, mas tava na dela, sem querer expor, No talento. ou realmente a galera não tava sentindo e Deus, pô, concentrou o cheiro só aqui em mim. E aí, rapaziada, a menina começou a chamar um por um. Seguinte... Eu fui o último a ser chamado. Dava tempo de ir no banheiro e voltar. O inimigo é sujo. E aí, entrei na sala. A menina me chamou. Entrei na sala. Ela sentiu o cheiro. Na cara dela eu vi que ela sentiu o cheiro. Só que eu também não vou falar. Eu também me fiz de João sem braço. Fazendo uma cara de que um ambiente estava com cheiro estranho mesmo. Mas se perguntar é ela, não pô. Não sou eu. Se ela não se pronunciar, não vai ser eu que vou me pronunciar aqui. E aí, rapaziada, não fiquei no emprego, que eu acho que ela deduziu que eu estava cagado. E ninguém vai contratar uma pessoa que vá cagado para uma entrevista de emprego. Acho que não é o perfil que eles esperavam. Mas foi isso que aconteceu. E aí, eu escrevi sobre isso. E foi muito engraçado no dia do concurso, que até me levou para a final do concurso, esse texto. Só que esse texto é meio... foi complicado, porque a gente faz muito show em restaurante, né? Em bar. E não cabe eu falando de cocô quando você tá comendo um gorjão de frango, um cheddar, entendeu? Com aquele molhozinho que entendeu? E aí eu parei de fazer esse texto, mas só que eu fiquei uns 3 meses sendo chamado de Marcos Cocô na cena da comédia. Caramba. Entendeu? Por causa desse texto. E aí é isso. Aí estudando sobre stand-up, fiz network, conheci a galera nesse dia, entrei na cena e tal. Aí nesse dia que você estava cagado ou nesse dia que você fez o texto? Não, nesse dia que eu fiz o texto. sobre isso. Foi quando eu conheci a galera de fato, que foi o Quesne, que foi o Daniel Lopes, o querido. Tudo nesse concurso? Tudo, tava geral nesse dia. O Fly tinha umas 48 pessoas. Caramba! Exageradamente falando. Tinha muita gente. Acho que tinha umas
uns 15 comediantes para se apresentar nesse dia. E só a galerinha que é essa safra de gente que hoje Que tá voando hoje aí. tá voando. Naquela época lá, todo mundo ia fazer show no mesmo lugar, no mesmo dia, porque não tinha onde fazer show. Então, quando tinha uma produção de stand-up, todo mundo ia. entendeu? Disputava a tapa o lugar, né? E aí o lugar enchia nem de plateia, não, de comediante. A gente fazia show pra gente. Era uma época doideira mesmo. E aí fui conhecendo a galera, foi quando foram surgindo outros textos. E aí comecei a estudar sobre comédia, que aí surgiu o texto do Feio, que você até conheceu também, que é um texto muito bom, por sinal. Maravilhoso. Que era meu carro-chefe por uns 4 aninhos aí de comédia. Ganhei concursos e ele só tinha 2 minutos de texto. Sério? 2 minutos de escrita. Que isso, mano? Viajei aí, pra muito lugar com 2 minutos de texto. Fui pra São Paulo com 2 minutos, ganhei concurso com 2 minutos. Participei de 4 concursos depois desse, né? E aí, ganhei os 4 com 2 minutos de texto. Esse foi o teu primeiro que te alavancou na cena. Que fez eu conhecer a galera. Que a galera viu como que eu era bom, que eu tinha talento e tal. Aí me deram umas dicas. Abracei todas as dicas. Inclusive essa, não faz mais esse texto em restaurante. Deixa pra teatro, deixa pra cá, deixa pro banheiro. Deixa pra quando você estiver em casa, no seu banheiro, você reflita no teu texto. Mas em restaurante não faz mais ele, não. Aí peguei todas as dicas, fui pra casa estudar sobre... E para melhorar, e aí foi quando surgiu esse texto do Feio aí, que hoje, só esse texto, hoje ele tem uns 20 minutinhos, só eu falando que eu sou feio. Eu me sinto até mal fazendo esse texto. Mas as piadas é muito boa, Que aí foi meu carro-chefe durante uns 4 aninhos aí. E a gente tava trocando essa ideia que, tipo assim, você hoje tem 2 shows solos. 2 horas de show aí. Mas quando você tá sentindo que a plateia é um pouco mais difícil, é um pouco mais reticente, você... Tá mais fria, né? Tu solta um pedacinho esses 2 minutos da alegria pra poder já começar a quebrar a galera, aí, né? Quando a galera tá, vamos ver se o maluco é bom mesmo. Quando a plateia pagou pra rir, mas me faça rir mesmo. Desafio. Eu quero ver se tu vai me fazer rir. Você tá fazendo show pra Duque. Não, Monsieur, vamos pro Obséquio, faça-me gargalhar aqui nesse ambiente, porque eu não vim aqui para pegar nada. Não, com certeza Isso é aí, foda. Tem uma galera que vai... quer rir, mas, não vai rir de qualquer coisinha. Aí, quando o show de elenco, assim, que vai o primeiro, eu vejo, mano, a galera tá difícil. Porque, às vezes... Porque eu tenho pra mim, assim... até entrando em contradição um pouco, a culpa nunca é da plateia, quando ela não ri, tá? É sempre a gente que tá no palco se apresentando. Porque a galera pagou o ingresso pra rir. Se a galera não riu, o problema não é ela. E ela se pagou porque ela tá disposta a rir, né? A rir, entendeu? Então, irmão, o problema nunca vai ser a plateia. A plateia tá difícil. Mas, irmão, será que é a plateia ou hoje você não apresentou, mudou o time das piadas, você tá testando e não funcionou? Então, a gente não deve culpar a plateia. Porque se é um texto que você faz sempre e essa plateia nesse dia não riu, aconteceu alguma coisa de diferente. Entendeu? E aí, mas só que realmente tem dia que, é difícil fazer a galera rir. Entendeu? Por mais que é o mesmo texto que você já usa há 5 meses, é difícil fazer a galera rir. E aí, quando eu vejo que a plateia tá assim, irmão, vou começar com essa. Se a galera não ri nessa... Aí... A autodepreciação pega muito, né, mané? Isso. Aí eu vejo que é onde a galera se sente mais à vontade pra rir de você, tá ligado? Você tá se zoando. Às vezes a pessoa pode até ser feia também, mas, caralho, ele é feio mesmo. Entendeu? E aí tá rindo de você, porque a galera se sente mais à vontade. Porque ela não vai rir de eu zoando ela de feio. Mas ela vai rir de eu me chamando de feio, falando de situações de que a feiura já me atrapalhou, tá ligado? Às vezes a pessoa pode até se ofender numa eventual brincadeira, mas quando você se zoa, dá aquela quebrada. E ela se identifica, né? Caralho, aí, ó. Já passei por isso, cara. Lugar de fala, tá ligado? Ele é feio, mas eu também sou, inclusão, Tá ligado? Os feios também merecem, É isso. Entendeu? E aí, esse é minha carta na manga até hoje, tá? Até hoje. Caralho. Eu tenho 2 horas de show tirando esse texto de feio. Mas até hoje, se eu ver que... Como já aconteceu, se eu ver que a plateia tá... Não vai ser ele. Em teatro, Em teatro, ser difícil fazer a galera rir dentro de teatro. Num bar, a galera se dispersa muito fácil, né? Garçom, barulho e tal. Mas dentro de teatro, é a galera sentada na cadeira, tudo, olhando parceiro. pro palco. E, a galera não ri, entendeu? Então, até em teatro eu já tive que usar esse...
Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação a essa parada de plateia X e plateia Y, tu acha que, apesar do texto seu mesmo e você tá testando, tu acha que rola também um pouco de regionalidade? Por exemplo, não necessariamente um texto que funciona no Rio funciona em São Paulo. Mas assim, um texto que funciona num lugar X do Rio de Janeiro, ele também vai fazer rir em todos os outros lugares do Rio? Ou, pô, sei lá, um texto que de repente pega pra galera da Baixada, não pega pra galera da Zona Sul, que não pega pra... Tu acha que tem essa parada ou não, meu irmão? Rir é rir. Tem um pouquinho disso, porque, por exemplo, se eu faço um show na Zona Sul e se for só uma galera da Zona Sul, querendo ou não, é uma galera que tem dinheiro. Aham. Pô, a galera não anda de ônibus, eu tenho 7 de ônibus. Tá ligado? Pô, se for só uma galera branca no meu show, a galera, pô, já foi abordado pela polícia, mano, já tomou tapa na cara. Aí a galera fica assim, eu não. Só no GTA. E aí, entendeu? Aí acaba com a minha piada, tá ligado? Sim. Aí tem um pouquinho disso sim. Mas quando o comediante ele já é um cara que carrega público, ele já sabe que é a galera dele que tá indo pro teatro, tá ligado? Que acompanha independente de onde ele estiver. Entendeu? Então a gente fica mais à vontade pra... Mas, por exemplo, se eu faço um show no lugar que ninguém me conhece, eu não vou fazer piada no qual aquelas pessoas dali teriam que se identificar. Eu vou fazer piada no qual vai agregar todo mundo. Que não seria... Tipo assim, que a galera vai se identificar, mas que sabe do que eu tô falando, entendeu? Eu tenho uns temas que dá pra separar, dependendo do lugar que eu vou fazer um show.